queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor. E abrisse comigo em Êxodo. Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Perdão, Êxodo capítulo 13, versículo 17. O capítulo é 13, o versículo é 17. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Amém? Misericórdia. Amém. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito aos filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença e te agradecemos porque Tu estás nesse lugar. Pedimos que o Senhor fale com a gente, em nome de Jesus. Não seja eu a falar aqui, mas que seja o Teu Espírito a ministrar os nossos corações. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor tenha liberdade para falar com a gente. Precisamos, Deus, ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, obedecer a Tua voz e sairmos salvos, Pai. Por isso, Deus, abençoa-nos nessa noite. A começar em mim, que o Senhor nos transforme em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Haviam dois caminhos para a terra prometida. Um caminho era mais curto, embora fosse mais perigoso. Esse caminho para Canaã, ele era já demarcado previamente. Era como se existisse uma estrada, a estrada de fato existia, e as pessoas iam comumente por aquela estrada. Era uma estrada rotineira, as pessoas usavam aquela estrada com certa rotina. E era uma estrada mais curta, obviamente, o caminho era livre de perigos, né, do deserto, como animais, etc. e tal. E esse lugar que eles estavam indo, que era Canaã, obviamente o caminho curto era o mais usado. Contudo, Deus fez que eles fizessem um caminho mais longo. Deus teve uma decisão no seu coração de guiá-los pelo caminho mais longo. E o texto diz assim, que Deus decidiu isso, pois Ele disse consigo mesmo que se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então o Senhor já estava prevendo, e talvez por isso que Deus tenha fechado o Mar Vermelho, quando o povo de Israel passou. Porque se Ele não tivesse fechado, talvez o povo de Israel tivesse voltado para trás. Então Deus fechou o mar. Falou, não, esse povo não pode voltar. E eles continuaram o caminho, então, um caminho mais longo. E se você está notando, o título desse sermão é A Estrada Mais Longa. Nós fomos informados pelos estudiosos que a rota mais curta,
até a terra prometida, sob condições normais de tempo, de situações climáticas, levava de 8 a 10 dias. Então, caminhava-se durante o dia, descansava à noite, no outro dia retomava-se a caminhada, e essa caminhada, então, levava em torno disso. Com um povo um pouco maior, obviamente, isso ia demorar um pouco mais. Mas não que levasse 40 anos. E o Senhor, então, leva esse povo para uma estrada mais longa e faz eles peregrinarem pelo deserto durante 40 anos. Veja bem, não foram 40 dias nem 40 meses, foram 40 anos. É uma vida. Eu não cheguei aos 40 ainda, graças a Deus, viu, pastora Célia? Não cheguei nos 40 ainda. Mas esse ano eu chego. Estou batendo a porta. Mas esse ano eu chego nos 40. Gente, é uma vida. 40 anos é uma vida. E esse povo, só de caminhada no deserto, teve 40 anos. A estrada levava através de uma área povoada e fácil, essa estrada curta. Era uma estrada rápida, era uma estrada segura, mas não era o caminho escolhido por Deus. E aqui vai a primeira lição para a gente. Nem sempre a estrada mais curta, mais rápida e mais segura é o caminho que Deus escolheu para você. A Filistia ficava no meio do caminho. Deus os levou ao sudeste na direção do Mar Vermelho. O que tinha? Ali não tinha estrada, ali não tinha ponte, ali não tinha nenhum sinal visível que pudesse orientar, não tinha placa nenhuma. E Deus os guia. Nenhum recurso visível para que eles pudessem suprir a sua necessidade. Não tinha nenhuma cidade que eles pudessem parar e comprar alimentos. Nada. O caminho que Deus os guiou não tinha absolutamente nada. Deus também faz assim conosco. Deus faz assim comigo e faz assim com você, porque o caminho do cristão não é por vista. O caminho do cristão é por fé. O justo viverá pela fé. E aquele povo tinha que aprender isso. A minha vida e a sua vida é marcada por estradas longas. Não são estradas curtas. Não adianta você tentar encurtar o passo, dizendo, Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, para tentar encurtar algo que Deus quer que você caminhe. Por quê? Porque a orientação de Deus ela é bem clara para a gente, queridos. A vida ela é por fé. E enquanto você não aprender a caminhar por fé, você não vai conseguir chegar no patamar que Deus quer que você chegue. A estrada ela vai ser longa mesmo. Então prepare todas as suas tralhas. Prepare tudo que você tem. Faça como o povo de Israel, porque a estrada é longa. Primeiro ponto que eu queria destacar é a providência da estrada longa. Olha que coisa interessante. Nesse caminho que Deus guiou o povo de Israel, quem tomava as decisões era Deus. Então Deus os levava. As providências eram vindas do alto para aquele povo. E é interessante que quando a gente depende de Deus, não há acidentes na estrada. Não há incidentes quando a gente caminha de acordo com a vontade de Deus. Quando nós estamos caminhando debaixo da vontade de Deus, não existe acidentes. E Deus fez com que eles fossem pelo caminho mais longo para ensinar aquele povo. Esse caminho vai ser sem acidentes. É o que o Senhor diz aqui, olha. Versículo de número 17. Não os guiou pela rota dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Olha o versículo 3, capítulo 3, versículo 17. O que o Senhor disse para Moisés? Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel.
Deus prometeu tirá-los da terra do Egito e levá-los para a terra de Canaã. Mas ele não disse como ele faria isso. Deus, ele prometeu um monte de coisas para você. Tem muitas coisas prometidas para você. Só que Deus não diz para a gente como ele vai fazer isso. Ele vai mostrando e sinalizando a estrada que a gente tem que andar, e a gente tem que estar muito atento à voz de Deus e aos sinais de Deus. A gente tem que estar com os nossos ouvidos abertos, nós temos que estar com o nosso coração preparado, porque os sinais de Deus, eles são diferentes dos nossos sinais. A gente está esperando Deus aparecer numa coluna de nuvem, ou numa coluna de fogo, e dizer, filho, é aqui que você tem que andar. E muitas vezes não é assim que acontece. Deus vai usar um irmão, Deus vai usar um sermão para falar com você, Deus vai usar uma música, Deus vai usar uma leitura bíblica, uma oração que você faz, e no meio daquela oração que você está fazendo, Deus de repente fala, é aqui que você tem que ir. E você sente a doce paz do Espírito no seu coração. E você sabe o caminho que você tem que andar. Você sabe por onde você tem que ir. Sabe, queridos, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus levou Israel. Deixaram de ser servos no Egito para ser servos de outro senhor. Foram libertos da escravidão para entrar numa outra escravidão. A escravidão do amor e da graça. Os judeus, eles não estavam preparados para enfrentar os filisteus. E assim acontece com a gente. Assim acontece conosco. Muitas vezes, a gente quer ir pelo caminho mais curto, e Deus fala, opa, peraí, você não está preparado para enfrentar. Vamos devagar. Porque se você tiver que enfrentar, isso você não vai ter forças. E a gente bate o pé, e a gente faz birra, e a gente faz manha, como os nossos filhos, quando eram pequenos. Porque a gente acha que sabe que é melhor para a gente. Agora, olha 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O Senhor diz o que para a gente? Não sobreveio, ou não veio sobre vós, tentação que não fosse humana. Pelo contrário, fiel é Deus, que não vos deixará que sejais tentados além das vossas forças. Às vezes você fica relutando com Deus por um caminho que você quer ir, que você quer tomar, que você quer andar por aquele caminho, e Deus fala assim, querido, peraí, você não tem força suficiente para enfrentar isso. Você não tem. Ah, mas quer dizer que eu nunca vou então? Calma, não é assim. Essa semana, e é mais um aviso que eu tenho que dar aos irmãos, eu mudei de casa, graças a Deus. Estou em endereço novo, depois eu passo o endereço para os irmãos. E a gente foi fazer tudo sozinho, né? O Juninho me ajudou, o Felipe me ajudou. Né? A gente fomos lá, pegamos uma caminhonete emprestada, domingos, né? O Domingos foi lá, cedeu a caminhonete. Domingos só dirigia, não estou brincando, Domingos. E a gente foi no MUC, né? Levando, né? O Danilo ajudou bastante. A gente foi levando as coisas no MUC. E o meu filho queria ajudar a gente. Você vê, o Lucas é magrinho. Né? Ele é um palitinho. E ele queria empurrar, ele queria levantar, ele queria ajudar. Filho, você não tem forças para isso. Então aí a gente entregava as coisas leves para ele. Leva isso, leva aquilo. Aí ele saía todo contente, levando aquilo que ele conseguia nos braços. Obviamente, vai chegar o tempo em que ele vai ter força suficiente para levantar uma geladeira, para levantar um armário. Mas por enquanto, isso não acontece. Muitas vezes na nossa vida a gente quer fazer exatamente isso. A gente quer levantar um armário, quer levantar uma geladeira, e Deus fala assim, filho, você não tem forças. Você primeiro precisa se fortalecer. Você primeiro precisa crescer. Você primeiro precisa desenvolver a sua vida espiritual, para depois você começar a orar pelas pessoas. Você não sabe nem orar por você mesmo. Como é que você vai orar por alguém? Como é que você vai ministrar a libertação na vida de alguém? Ah, mas eu quero. Então acelera o seu processo de crescimento espiritual, querido. Vai buscar mais. Vai atrás de Deus.
Vai nas vigílias, vai nas orações, busca ao Senhor, vai buscando, em espírito e em verdade, vai adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque se fazendo dessa forma, você vai se fortalecer. E quanto mais rápido você vai se fortalecer, mais Deus vai te usar. Em uma provisão amorosa, Deus escolheu o caminho mais longo para o seu povo. Olha só o Salmo 103, versículo 14, 13 e 14. Olha só o que diz esse salmo. Salmo 103, versículo 13 e 14. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Ele sabe como vocês e eu somos formados. Ele sabe. Alguns princípios da estrada mais longa. Vamos analisar primeiro o caminho curto, o outro lado. O caminho mais curto é o caminho do mundo. É o caminho do julgamento, é o caminho da aceitação humana. É o caminho fácil, é o caminho mole, é aquele caminho que a gente faz de olho fechado e até de marcha ré. Porque a gente já sabe como é que é esse caminho. A gente já conhece como é que é esse caminho do mundo. E a gente ouve as opiniões das pessoas também. No decorrer do caminho, no decorrer das situações que a gente vai vivendo, a gente vai ouvindo o que as pessoas têm a nos ensinar. Então, se você precisa de um determinado negócio, você ouve alguém falar, olha, eu fiz assim, assim, assado. Opa, eu vou por aquele caminho, porque a pessoa fez assim, então eu vou seguir por aquilo. E muitas vezes a gente acaba acertando aquilo que a gente quer. Mas o caminho de Deus, ele não é assim. Esse caminho que Deus rejeitou é conhecido no mundo como atalho. São os caminhos atrativos e os humanos, são os caminhos das inclinações. Veja bem, é a minha inclinação, não é o meu pecado. O pecado é quando eu faço. A minha inclinação é a minha propensão ao pecado. E isso todos nós somos, propensos ao pecado. Muitos gostam desse caminho. Por quê? Porque esse caminho foge da monotonia, é o caminho arriscado. É mais curto, eu preciso chegar rápido. É o caminho da mentira, é o caminho do engano, é o caminho da suborno, é o caminho da fuga, é o caminho da mudança desnecessária. Onde estão os exemplos na Bíblia desses caminhos mais curtos? Um exemplo é Esaú. Esaú, ele escolheu o caminho mais curto quando ele vendeu sua primogenitura por um prato de comida. Ele hipotecou o futuro da vida dele por lucros imediatos. E depois ele se arrependeu. E ele tentou recuperar isso, diz a palavra, com lágrimas. Ora com lágrimas e ora sem lágrimas. E ele não conseguiu, por quê? Porque ele desprezou o que era precioso. Demas, Saul é outro. Saul desprezou, gente, ele era rei, ele chegou à posição de rei. E ele fez tanta palhaçada que Deus falou, não, esse cara não pode continuar no reinado, nem ele, nem toda a sua geração, tem que tirar ele. E aí ele unge a Davi como segundo rei de Israel. De tanta palhaçada que Saul fez. Escolheu o caminho mais curto. Simão, o mágico, outro que queria escolher o caminho mais curto. Ele viu os apóstolos operando sinais e milagres pelo poder do Espírito Santo. E o que ele fez? Ele ofereceu dinheiro. Opa, que esse dom também esteja sobre mim. Está aqui uma quantia de dinheiro. Para que eu possa fazer isso também. E Paulo amaldiçoa Simão e fala assim, você vai para o inferno com o seu dinheiro. Sabe por quê? O dinheiro não compra tudo. Ele não compra salvação. Ele não compra. Ele não compra felicidade. Ele não compra paz. Essas coisas o dinheiro não compra. O caminho é estreito. Agora, a estrada mais longa, ela inverte a ordem. Por quê? Porque é a estrada
da caminhada pela fé, não da vista. Ela caracteriza-se por uma disposição em esperar, em confiar em Deus. E aí entra a questão da gente ter certeza que o caminho de Deus é melhor. Quando você experimenta o caminho de Deus, você sabe que ele é melhor. Embora todas as coisas no mundo digam assim, você para com isso. Você ficou louco. Ou então, como eu já vi alguém dizer assim, olha, virou crente, ficou, não é bitolado, fanático. Virou fanático. A gente pode ser fanático por futebol, que não tem problema, não é verdade? Podemos torcer para o time, fazer tatuagem com o símbolo do time, né? Gritar, sair na rua, buzinar quando o time ganha, soltar rojão, fazer pirueta, fechar a rua, beijar os outros, abraçar quem a gente não conhece. O time ganhou, a gente pode fazer todas essas loucuras. Se ser fanático pelo time não tem problema. Se ser fanático por outras coisas, por televisão, também não tem problema. Gostar muito de televisão, assistir televisão, não tem problema. Agora, se você é fanático por Jesus, você é louco por Jesus, aí você encontra problema. Aí você encontra problemas. As pessoas olham para você e elas olham de cima para baixo e falam assim, é louco? Pirou? Ir na igreja todo domingo? Eu não, ficar preso na igreja? Para com isso. Alguém foi trazido aqui amarrado? Alguém? Não? Se foi, a gente pede para te libertar agora, você pode ir embora. Nenhum de nós foi coagido assim, com uma arma na cabeça, só vai senão eu te mato. Nós viemos por livre e espontânea vontade. Né? Pode até ser que a gente tenha tido uma pressão da esposa, do esposo. Você vai para a igreja hoje. Se não, essa semana você já sabe. Hein? Aí a gente acaba cedendo à pressão. Mas, se a gente tivesse batido o pé, não tinha problema. Agora, querido, quando a gente entende que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, as coisas que a gente faz para o Senhor, como ir na igreja, ir na célula e crescer espiritualmente, isso se torna prazer. A estrada mais longa se torna prazer, porque eu sei que a estrada mais longa, embora tenha até caminhos de vale de sombra da morte na estrada mais longa, eu sei que eu estou com o Senhor, que Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Devemos ter certeza de que esse caminho é melhor. Cada filho de Deus deve entender que não há sucesso sem sacrifício. Não há nenhuma recompensa sem trabalho. É preciso que haja obediência antes que as bênçãos sejam concedidas. É preciso que haja obediência antes que Deus envie algo para a sua vida. Na obediência está implícita a renúncia. Porque nós vamos ter que renunciar coisas para obedecer a Deus. A providência da estrada mais longa vai nos levar a uma fé perfeita em Deus. A educação que Deus quer nos dar é de como um pai para um filho. Essa é a pedagogia de Deus. Ensinar o caminho que a gente tem que andar. Olha, filho, é por aqui. Qual que é o propósito da estrada mais longa? Segunda coisa. O caminho do deserto foi o caminho da disciplina. Deus queria disciplinar o povo. Disciplina é uma palavra difícil para muitas pessoas. Primeiro Israel precisou conhecer a Deus. Depois Deus os levou para onde o povo ia ficar completamente dependente dos recursos divinos. Um exemplo disso é quando Deus chama Davi e dá um puxão de orelha em Davi por Davi ter contado o povo de Israel. Veja bem, o que acontecia naquela época? Alguém ia para uma batalha, alguém ia para uma guerra quando ele tinha certeza do número de soldados que ele tinha. E Deus não autorizou em nenhum momento Davi contar o povo de Israel, fazer recenseamento em Israel. Por quê?
porque ele queria que em todas as batalhas, Davi dependesse de Deus, e não da força do seu exército. Então, um belo de um dia, Davi falou assim: eu não estou sem fazer nada no palácio, com os pés para cima, eu acho que eu vou contar ao povo. E ele levanta recenseadores, o IBGE lá de Israel, e fala assim: ó, vai lá contar ao povo, vê quantas pessoas eu tenho no meu exército. Aí, os recenseadores voltam dizendo para Davi: está aqui o relatório, tem tantas pessoas e tal, e tal, e tal. E Deus chega com um julgamento na vida de Davi. Fala assim: olha, o Senhor fala para ele o seguinte: pode escolher 3 coisas que vai acontecer. Uma dessas 3. 3 anos nas mãos dos seus, 3 anos de fome, 3 meses nas mãos dos seus inimigos, ou 3 dias em que o Senhor vai colocar a mão sobre Jerusalém. E ele fala assim: 3 dias que o Senhor coloca a mão sobre Jerusalém, porque o Senhor Deus é misericordioso. Esse foi um dos castigos. Disciplina de Deus. Quando Davi viu o tamanho do anjo, os joelhos dele tiveram comunhão íntima. E ele começou a ter medo do tamanho do anjo que vinha para destruir Jerusalém. Ele pediu, clamou de joelhos para que o Senhor tivesse misericórdia. E o Senhor teve misericórdia de Davi. Mas o que eu quero contar com essa história é que Deus nos disciplina. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus vai te puxar a orelha. Viu? Você pode ser crente faz 50 anos. Você pode ser novo convertido. Você pode nem ter se convertido ainda. Deus vai puxar a sua orelha. Deus vai te ensinar, querido, porque não tem nenhum de nós perfeito aqui. Não tem nenhum de nós que chegou a uma fé perfeita. Então Deus vai continuar nos ensinando. E essa estrada é longa. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Que coisa interessante, né? Deus precisou fazer com que Israel fosse dependente dos seus recursos, porque raramente as pessoas aceitam Deus nos tempos de prosperidade. Raramente as pessoas se voltam para Deus quando tudo vai bem. Quanto mais negra a noite, mais brilhantes são as estrelas. Isaías 55, o Senhor diz assim: eu sei que pensamentos têm a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Quando você está pensando algo, Deus está pensando muito mais alto que você. Ele sabe que Ele tem de melhor para a sua vida. Geralmente o caminho mais longo é o caminho mais curto de volta para o lar. Deus levou aquela nação sozinha, através da solidão, a lugares estéreis, onde o povo ficava totalmente dependente de recursos divinos. Totalmente. Então, querido, se você está passando por um deserto na sua vida, saiba que esse deserto é a escola de Deus, para que você aprenda a depender dEle. É a escola de Deus. Ai, pastor, está difícil. Tá, querido? Busca mais. Vai mais na presença do Senhor. Lê mais a Bíblia. Jejua mais. Seja fiel no seu discipulado 1 a 1. Seja fiel na sua célula. Busque mais. O Senhor vai mostrar os seus propósitos. Os propósitos de Deus foi demonstrar o seu poder. Veja que milagres, maravilhas aconteceram ali naquele tempo, no Egito, antes deles saírem, e durante todo o tempo que eles andaram no deserto, Deus estava derramando do seu poder, do seu milagre. Eles tiveram que receber as leis também no deserto, para que eles pudessem se organizar em comunidade antes de entrar na terra prometida. Eles eram escravos. Para que eles pudessem aprender a ser humildes. O caminho mais longo foi necessário para que eles pudessem aprender a ser humildes. O propósito da estrada mais longa se discerne quando nós acompanhamos a história de Israel através do deserto. Depois das batalhas que o povo enfrentou com os filisteus, Deus não permitiu no começo,
Mas ele permitiu lá na frente. Por quê? Porque durante aquele todo o tempo, Deus estava ensinando eles. Duas lições importantes. Conhecer a si mesmo e conhecer a Deus. Você sabe quais são suas limitações? Você sabe o que você aguenta ou não? Eu tenho um armário lá que eu não aguento ele. Eu já tentei. Mas as minhas costas não deixam. Eu fui tentar erguer o armário para levar ele. Falei, não dá. Isso aqui, infelizmente, não dá. Vou precisar de uns 2 de mim, 2 de Cristiano, para a gente carregar o armário. 2 de Fábio, para nós assim carregar o armário. Porque o negócio é bruto. A gente não conhece as nossas limitações. Nós não sabemos as nossas limitações. Conhecemos muito pouco a respeito de nós mesmos. O povo conhecia muito pouco a respeito dele mesmo e muito menos ainda a respeito de Deus. O Deus que eles achavam que serviam lá no Egito precisou se revelar a eles. Tanto que quando Moisés foi chamado por Deus, o Senhor falou assim para ele: vai que eu vou te enviar. Aí Moisés fala assim: mas eu vou chegar lá no povo e vou dizer assim: olha, o Senhor me mandou aqui. E eles vão perguntar assim: quem mandou o Senhor? Quem que mandou você? E eu não vou saber o que responder. Qual é seu nome? Moisés quis saber o nome de Deus. Ele não sabia nem quem era Deus. Sendo povo de Israel, sendo hebreu, ele não sabia. E aí Deus fala assim: eu sou Yahvé, ou Javé, ou seja, eu sou o que sou. Não precisa saber o meu nome, eu sou o que sou. Eu sou, diga para o povo lá, eu sou, me enviou a vós outros. E ele foi. Mas o povo não tinha noção de quem era Deus. E esse foi um dos propósitos da estrada, aprender a conhecer a Deus. Se você está passando pelo deserto, querido, use esse tempo para conhecer a Deus. Deus está querendo se mostrar a você. Deus está querendo enviar o maná para você todo dia. Aliás, Ele já tem feito isso. Você que não tem visto. Deus está querendo revelar o seu caráter a você. Deus está querendo te dizer assim: meu filho, sou eu. Está doendo. Você está vendo aqui, eu estou lixando você para tornar você alguém de valor. Quando os filhos de Israel deixaram o Egito, eles eram indisciplinados. Então eles precisaram o quê? Precisaram entrar na escola do deserto. Israel jamais conheceria a Deus numa estrada feita por mãos humanas, por pessoas. Precisava ser uma estrada feita pelo Senhor. Você só aprende a conhecer a Deus numa estrada feita por Ele. Você já aprendeu a depender de Deus? Você quer ter mais experiências com Deus? Não escolha o caminho mais curto. Vá pela estrada longa. Em nossa caminhada com Ele, há passagens luminosas, além das sombras, alegrias, além das tristezas, os raios de sol, além das chuvas e das tempestades. Frequentemente, Deus nos conduz a vales escuros, para nos ensinar a bênção da comunhão divina. É o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O deserto e o vale, queridos, são experiências que nos preparam aqui para a estrada que está na nossa frente. Para a estrada que a gente tem que caminhar. Algumas pessoas foram pela estrada mais longa. E eu quero concluir com essas pessoas. Tem muitas outras, mas eu
Separei algumas aqui. José. Lembra de José? Esse que os ossos foram levados? A estrada dele foi tão longa. Foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Passou anos, o pai pensando que ele estava morto e ele estava vivo. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail naquela época. Né? Quiçá pombo correio funcionava. Então difícil, não tinha comunicação. E o pai passou anos pensando que o filho estava morto. E ele vive lá no Egito como escravo. Passou um tempo na casa de Potifar. Quando estava tudo bem, tudo tranquilo, a mulher de Potifar arruma um pretexto para se deitar com ele, ele foge. E a mulher fala, você não me quer? Então, beleza. Foi para a cadeia. A mulher acusou ele injustamente. Fica lá na cadeia, mofando na cadeia. Tem 2 caras lá na cadeia, ele interpreta o sonho dos caras. E os caras depois se esquecem. Tá certo que um morreu, né? Mas o outro se esqueceu dele. Só lembrou quase 3 anos depois. Porque Faraó teve um sonho. Aí depois de todo esse tempo, quase 10 anos depois de ser vendido como escravo, aí então, ele é ascendido como o segundo homem do Egito. E mais um tempo depois, que ele consegue ver sua família e seu pai. A estrada longa. A estrada longa pode te levar para a prisão. A estrada longa pode te levar para lugares que você não gostaria de estar. Mas a estrada longa é necessária para que você chegue ao lugar que Deus quer te colocar. John Bunyan. Talvez você nunca ouviu falar desse cara. Quem que é esse camarada? John Bunyan. Ele escreveu um livro chamado O Peregrino. É o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. O Peregrino, ele conta a história de uma pessoa que foi presa injustamente e passou vários anos na prisão. Mas só que esse tempo que ele passou na prisão foi o tempo dele conhecer a Deus. John Bunyan conta a sua própria história. O Peregrino fala de um homem que andava na busca de Deus. John Bunyan ficou 10 anos preso, injustamente. David Livingstone, missionário na África. Ele precisou morrer para que outros fossem despertados para serem missionários na África. Quando David Livingstone morreu lá na África, os nativos arrancaram seu coração e plantaram no pé de uma árvore, e o seu corpo foi levado para a Inglaterra. Alguns anos depois, missionários foram levantados e eles chegaram nessa tribo onde David Livingstone tinha feito contato. E então aqueles homens começaram a falar de Jesus. E sabe o que os nativos disseram? Esse homem já esteve aqui. Aí os missionários falaram, como que já esteve aqui? Sim, o coração dele está enterrado aqui. David Livingstone resplandecia tanto o Senhor Jesus, que os nativos confundiram ele com o próprio Senhor. A estrada mais longa leva a gente para lugares onde muitas vezes o nosso coração tem que ficar, para que outros possam ir. Constantemente, há zigue-zagues no nosso caminho. Deus não nos prometeu levar-nos ao céu pelo caminho mais curto. Ele prometeu levar a gente para o céu. Mas o caminho não é o que você quer. Na oração que o Senhor Jesus fez, chamada oração sacerdotal, em João capítulo 17, o Senhor Jesus faz uma oração simples por mim e por você. Ele diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Queridos,
Nós temos a escola da experiência. A gente precisa aprender a não confiar na nossa carne para representar Deus. Vamos aceitar com alegria a estrada mais longa, sem querer fazer atalhos, porque é na estrada mais longa que a gente vai conhecer o Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Queria que você falasse com o Senhor agora. Eu queria te dar alguns segundos para você pensar nisso que foi falado nessa noite. O caminho que Deus tem para você nem sempre são caminhos prazerosos, porque são caminhos que Deus está te ensinando. Às vezes eu penso na minha vida e digo: Deus, por que o Senhor me conduziu por esse caminho? E a resposta que eu sempre obtenho do Senhor é: para te fazer o que você é hoje, e te preparar para um futuro muito melhor. Nem sempre é fácil os caminhos que a gente enfrenta, os perigos, mas eles são necessários. Eles são necessários para que a gente aprenda a depender do Senhor. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eu queria orar por você, por aqueles que querem aprender mais de Deus, mesmo que o caminho seja mais longo. Se você quer isso para a sua vida, conhecer mais de Deus e mais de você mesmo, para que porventura você possa ser usado por Deus, como você cantou aqui: usa-me, Senhor, para que você possa estar pronto para ser usado por Ele. Eu quero te desafiar nessa noite. Se você quer isso para a sua vida, andar no caminho do Senhor, mesmo que seja a estrada mais longa, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se você ficou de pé, coloque a mão sobre o teu coração e diga assim comigo. Diga assim: Senhor, prepara o meu coração para a estrada mais longa. Eu sei, Senhor, que vão existir perigos, vão existir desafios, vão existir momentos que eu vou pensar em desistir, mas eu sei que Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. E eu sei que estando contigo, eu posso chegar ao fim dessa estrada com sucesso. Me ensina, Senhor, durante o caminho, para que eu possa ensinar a outros a respeito do Senhor. Abençoa a minha vida, abençoa o meu coração, abençoa a minha família, para que eu seja luz em todo o tempo, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelo Teu povo nessa noite, e eu quero Te pedir, Deus, que cada um de nós aqui, Senhor, aprendamos a oração de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Senhor, a gente sabe que a luta não é fácil, mas nós temos um Deus que está olhando por nós e que em todo tempo está ao nosso lado, em todo tempo está estendendo a mão sobre nós e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido em vitória. Obrigado porque o Senhor tem conduzido os nossos passos. E embora a estrada seja longa, Senhor, nós reconhecemos que é o melhor caminho. É o melhor caminho porque foi o Senhor que tem nos guiado. Obrigado, Pai, por isso. Nos dá alegria na estrada. Nos dá alegria, Senhor, no caminho. Nos dá, Senhor, paz nesse caminho. Nos dá, Senhor, regozijo de estarmos juntos com os nossos irmãos. Embora, Senhor, caminhamos juntos, muitas vezes, Deus, temos visto que estamos longe, mas a gente quer pedir, Deus, Senhor, nos aproxime em nome de Jesus, para que um possa ajudar o outro, para que um possa levantar o outro, para que um possa, Senhor, incentivar o outro, Pai, a continuar na estrada. Sabemos, Deus, que o Senhor tem andado com a gente. Obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: a estrada é longa, mas pode contar comigo. Amém? Dá um abraço no teu irmão. Isso, Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom.